A paz do Senhor Jesus, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa tarde. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário, de onde você está assistindo e o seu nome para a oração. Nessa tarde eu quero trazer um título, Terra, fonte de tentação, amém? Na palavra do nosso Deus, amém? E nós vamos aqui analisar o livro de Números nesse momento. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Abra sua Bíblia junto comigo. No livro de Números, capítulo 22, verso 7, que diz assim: Então partiram os líderes dos Moabitas e dos Midianitas, com o preço dos encantamentos, chegaram a Balaã e disseram as palavras de Balaque. Havia o que? Magia e galardão. Olha o que ele diz no verso 17: Porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim esse povo. Verso 18: Respondeu Balaão ao seu servo de Balaque: Ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Inspiração divina, limitação humana e soberania. Ele entendia que não era para amaldiçoar aquele povo. Ele veio até Balaque pedindo: amaldiçoe esse povo. Mas quem era o povo? Era o povo de Israel. O que ele ofereceu? Dinheiro. E hoje dentro das igrejas não é a mesma coisa? Não estamos numa terra que é fonte de tentação? As pessoas não induzem, os falsos pastores e pregadores não induzem seu povo. Se tu fizer tanto, Deus vai te dar. Se tu colocar tanto, Deus vai te honrar. Se a palavra do Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. É questão da pessoa parar, raciocinar, analisar, ver, olhar, ouvir e entender. Ler a palavra. Deus fala conosco todos os dias, através do quê? Da sua palavra. Então veja que aqui ele está falando de uma situação. Ele fala da magia que havia ali. Abra sua Bíblia, Deuteronômios, capítulo 18. Deuteronômios, capítulo 18. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Deuteronômios, capítulo 18. Vamos passear na Bíblia nesse momento. Capítulo 18. Amém? Capítulo 18, versículo 14. As nações que há de possuir dão ouvido a agoureiro e adivinho, mas a ti, ó Senhor, o teu Deus, não permite tal prática, separação e magia. As igrejas hoje vivem essa onda de magia. A maioria dos pregadores são maçom. A maioria das megas igrejas grandes, são tudo maçom. Eles são envolvidos com a maçonaria. A maioria dos pregadores, templos lotados, igrejas lotadas, são maçom. E muitos de vocês aplaudem os maçom que estão dentro das igrejas, com poder de autoconhecimento, um poder de manifestação, um poder de bruxaria e magia ao mesmo tempo, e até mesmo hipnotismo. E você nem presta atenção na terra da fonte da tentação que você está enfiado. Quantos de vocês vivem atrás de revelação a todo momento, a todo instante? O que Deus disse, o que Deus falou, quando Deus nem disse nada, quando Deus não falou nada? Somos nós que temos que entrar em consagração, buscar a Deus, nos dobrar ao Senhor, para fazer a vontade de quem? De Deus. Se nós vivermos em santificação, consagração, leitura da palavra, Deus vai falar comigo e com você direto. Ele não vai precisar mandar alguém, Ele só manda quando nós estamos errados, fora da estrada. Estamos fazendo coisas erradas, aí Deus vem e fala: para com isso. Ele te adverte. Mas aqui o povo estava atrás de feitiçaria, sinais. Amém? Então no capítulo aqui 18, verso 14, ele fala que
As nações hás de possuir, dão ouvido a agoureiro e adivinho, mas a ti, ó Senhor, teu Deus, não permite tal prática. Ele fala que esse povo deveria o quê? Estar separado daquele outro povo. Amém? Aqui também ainda, no capítulo 16 de Deuteronômio, verso 19, ele diz assim: não torcerá justiça e nem fará acepção de pessoa, e não tomará suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e perverte o quê? As palavras do justo. Ele está falando de parcialidade proibida, suborno, fala do galardão e fala da injustiça. Aqui no capítulo 24 de Deuteronômio, 24, versículo 17. Não perverterá o direito do estrangeiro e do órfão, e nem tomará em penhor a roupa da viúva. Ele fala da injustiça da viúva órfã. E Salmo 82, verso 2 você pode ler. E também aqui 26, verso 2. Amém? 26, verso 2 aqui do livro. Ele diz: separarás das primícias de todos os frutos do solo, que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá. E as porá no cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o quê? O seu nome. Aqui é a oferta. Ele fala de um cesto, capítulo 28, verso 17, dar a Deus lugares sagrados, propriedade divina. 1 Reis 17, 13, você pode ler depois. E uma propriedade divina ele fala novamente lá em Neemias 10, verso 35. Aqui as pessoas colhiam seus frutos, ali os seus melhores alimentos, e consagravam um determinado local e levavam a quem? Ao Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa tarde, a honra e a glória dada a Ele. Então nós estamos aqui no capítulo 18, verso 14, onde eu parei. Amém? E aqui nós vamos para a 2 Reis, né? Nós vamos no livro de 2 Reis. A honra e a glória dada ao nosso Senhor. Nós vamos em 2 Reis, nós vamos aqui no capítulo 13 primeiro. Capítulo 13, verso 7, diz assim: nada havia ficado do exército de Joás, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, pois o rei da Síria o tinha destruído e os tinha reduzido o que? A pó. Humilhação, e Israel o que? Humilhado. Mas por que Israel foi humilhado? Porque quis se envolver com a feitiçaria, quis se envolver com a bruxaria, quis se envolver com coisas que não tem nada a ver com Deus. Estava envolvido na terra da fonte da tentação. Qual é a tua tentação nesse momento, nessa tarde? Quais as tentações tu está passando nesse momento? Olha o que ele fala mais em 2 Reis, capítulo 21, verso 6. Quais são as tuas tentações que tu está vivendo? No capítulo 21, verso 6, ele diz assim: fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamento e adivinhação, consultou médio e feiticeiro, e prosseguiu a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Corrupção, feitiçaria, bruxaria, provocar a Deus e sacrifício. Amém? Perdão. Então aqui, Deus está pondo o que eles estavam fazendo. Fazendo o quê? Feitiço, bruxaria. E quantas crianças não são colocadas no fogo? Quantas crianças não são dizimadas nos estados brasileiros? Crianças que se somem, crianças que não aparecem mais. Por quê? Porque é feito sacrifício com essas crianças. As pessoas fazem pacto com o diabo para enriquecer, dão a vida daquelas crianças para ter o quê? Riqueza. Ah, mas eu quero ser dono de um mega shopping, quero ser dono de um mega mercado, quero ser dono, né, de tantas outras coisas que ficam sonhando, se iludindo. Mas, só que tem o porém. Essas pessoas acabam o quê? Pagando com a sua vida. Elas acabam o quê? Morrendo. Mas como é que elas morrem? Ficam com a sua faculdade mental totalmente destruída, porque Satanás toma conta da cabeça delas.
E o que ele dá, ele tira com as duas mãos. Ele não entrega de mão beijada, toma que é teu. Não. Ele te dá e depois ele mesmo tira. Aí ele destrói tua família, destrói teu casamento, destrói a tua vida. Tu começa a ouvir vozes, tem problema de perturbação mental. Tu começa a passar por várias situações que só tu sabe e só tu conhece. Então aqui Deus está falando que a terra da fonte da tentação. É isso que Deus está falando nesse momento. A terra o que? Da fonte da tentação. As pessoas deixam-se ser tentadas. Deixam-se levar pela tentação. Qual é a tua tentação nessa tarde? O homossexualismo? Qual é a tua tentação nessa tarde? O lesbianismo? Qual é a tua tentação? A corrupção? Qual é a tua tentação? Desviar verba do país? Qual é a tua tentação? Desviar dinheiro de ponte, de hospitais e deixar o povo numa calamidade? Então essa é a terra o quê? Fonte de tentação. Muitos querem ter caráter nas suas profissões, mas não têm. Porque entregaram a sua vida aos demônios, fazendo pacto, entregando, matando, ceifando, destruindo, porque eles estão dentro dessa terra de fonte de tentação. Quantos você conhece que mandaram matar o prefeito, que seria o prefeito da cidade, mandaram matar o vereador, mandaram matar o que é ser deputado estadual ou federal, ou até mesmo o presidente de uma nação? Tudo porque está dentro da terra da fonte da tentação. Está andando aonde? Atrás do dinheiro. É isso que eles estão procurando. Eles não estão interessados em ajudar ninguém. Eles estão interessados em fazer o seu pé de meia e o povo que se vire. Não tem médico? Não tem. Não tem policiamento? Não tem. Por isso que quando dá os desastres em nosso país, não tem para onde correr. Porque a corrupção é uma maldita tentação dentro desse país, onde estão atolados, estão afundados nesse sistema podre, corrupto e sujo. O país poderia ser uma bênção, o país poderia ser uma referência. Mas enquanto houver traças e gafanhoto destruindo a nação, vai ser sempre desse jeito. E o país só não quebra porque ele é uma potência. Mas eles estão tentando destruir tudo. Eles estão tentando terminar com tudo. Mas isso serve de lição para quem colocou eles lá também. Amém? Em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 5, nessa tarde, ele diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Aqui tinha uma carta no capítulo 10, verso 1, dar generosamente, essa oferta que ele enviou para o profeta, né? No capítulo 8, aqui, verso 9, ele diz assim, vamos no capítulo 10 primeiro. Capítulo 10, verso 1, ele diz: ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Geel escreveu as cartas e enviou a Samaria, aos líderes da cidade de Jezreel, e às autoridades e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo. Então ele mandou uma carta, aqui, hereditariedade e também ancião no governo. Amém? Aqui no capítulo 8, verso 9, ele diz assim: foi Azael ao encontrar-se com ele, e levou um presente consigo, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom, de Damasco. Veio, pois, diante dele, e disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, para perguntar: sararei eu desta doença? Então fala de caverna, fala dar generosamente e dar presentes. Ele levou até o profeta esses presentes espontaneamente, porque ele acreditava na cura. Ele acreditava na palavra do homem de Deus. Tanto que você vai ler mais para frente, você vai ver que ele não aceitou. O profeta em si não quis saber se tinha a melhor mirra, o melhor perfume, né, comida,
vestes, ele não quis saber de nada. Ele só disse, vai lá e te banha 7 vezes naquele local e acabou. Mas hoje nós temos na terra, né, a fonte da tentação, os assaltantes que assaltam o povo nessa nação na maior cara de pau e que se ostentam, né, infelizmente, a mais pura realidade. A igreja está sendo destruída. A igreja está sendo, a que eu posso dizer, mal administrada em nosso país. A igreja está cada vez pior no nosso país. A igreja não é mais igreja. A igreja agora é local de mercenários. Ah, mas o senhor, quem é o senhor para estar falando? Eu sou simplesmente um servo de Deus que faz a obra independente. Eu não dependo de igreja. Eu dependo das minhas pernas e dependo somente de Deus. Então uma coisa que tu nunca vai ver eu pedir pix e nunca te pedir dinheiro e nunca te pedir ajuda. Eu faço com as minhas pernas a obra do Senhor. Então, a terra aqui, a fonte de tentação, é o que nós estamos vendo no dia de hoje. Igrejas que mais parecem circo, que induz o povo ao entretenimento e se preocupa o quê? Com as ofertas. Não, a igreja é bonita, a igreja é bacana, ar-condicionado central, tem telão, tem som, tem tudo. Mas tu está pregando a verdade ou tu está pregando a mentira? E agora, é uma igreja ou isso é um circo? Ou é um teatro? Vai de você. Nós temos que viver o que? É a palavra. Nós temos que andar na palavra. Nós temos que aceitar os mandamentos, obedecer com temor e tremor ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos para Isaías. Amém? Vamos para o livro de Isaías. Nós vamos aqui para o livro de Isaías. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Isaías capítulo 1, versículo 23, ele diz: os teus líderes são rebeldes, companheiro de ladrão, cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão e não chega perante a eles, a causa das viúvas. Associação má, injustiça, líder, suborno, rebelião, galardão e viúva e órfão. Precisa eu te falar mais alguma coisa? É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. A igreja no Brasil está virada num local de mercenário, que só querem ostentar o poder da riqueza, o poder da glória, o poder da fama. É uma igreja corrompida que está dentro da terra, da fonte da tentação. A cobiça corrompeu. A corrupção se generalizou dentro dos templos, tomou conta. Mas tu tem levado alimento ao órfão? Tu tem atendido a necessidade da viúva? Tu tem atendido a necessidade dos irmãos? Para eu fazer a obra, eu tenho que ser semelhante ao Senhor. A sua palavra mesmo já diz. Eu tenho que estender a minha mão, ainda que seja pouco, que é 1 quilo de arroz, um copo d'água, eu devo ajudar. Até quando nós vamos viver nessa situação? Vendo a igreja sendo destruída por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta da direção do Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 17, ele diz mais: então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei e as escrituras, e lhe farei saber a interpretação. Nem Daniel, que era Daniel, se vendeu. O rei queria encher de joias, de riqueza. É assim, quando uma pessoa está revelando e ela é usada pelo poder de Deus, os falsos já vêm tudo atrás para levar ele para a congregação, para levar ele para outra igreja. Deixa Deus te usar, lá eu posso te dar dinheiro, lá eu posso te dar isso e aquilo. Não faça mercadoria dos dons e dos talentos que Deus te deu. Não faça mercadoria daquilo que o Senhor te deu.
Não fique tentando Deus pelos teus objetivos. Não, agora eu vou enriquecer, agora eu vou ter carro, com o que Deus me deu vou usar. Só que uma hora Deus vai cortar. Deus vai, cortar os teus dons, vai cortar os teus talentos, vai te deixar zero a nada, vai te deixar no deserto. Não faça dos teus talentos um canal de prosperidade. Quer ser poderoso? Quer ser rico? Estude. Não faz mal a ninguém se tornar um engenheiro renomado. Não faz mal a ninguém um advogado renomado. Mas é quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e expomos aonde nós queremos chegar. Aí Ele vai nos ajudar. Mas não trapaceando, não mentindo, não enganando, não usando magia e não usando bruxaria para alcançar aos teus sonhos e os teus objetivos, aonde você quer chegar. Nós vamos um pouquinho mais para frente, para nós encerrarmos. Miqueias capítulo 7, verso 13, o Senhor diz assim: as suas mãos fazem diligentemente o mal, o governante exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Zelo maligno, mau desejo, líderes corruptos, suborno e galardão. Mateus 23:15, Mateus 23:27, você pode ler. Então, a Bíblia está condenando o quê? Esses homens que se dizem que estão o quê? No poder. Amém? É o que está acontecendo. É o tempo em que nós estamos o quê? Vivendo. Você sabe dos falcatruas que tem nos seus estados? Você sabe dos falcatruas que andam por aí fazendo coisas erradas? Então Deus está dizendo: as suas mãos fazem diligentemente o mal, o governante exige condenação e o juiz aceita o que? Suborno. É assim que a coisa o que? Funciona. No capítulo 3, verso 11, ele diz assim: os seus chefes dão a sentença por suborno, o seu sacerdote ensina por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal sobrevirá. E aí? Miqueias 3:11, eles adivinham por quê? Por dinheiro. Dinheiro, revelação através do dinheiro. É muito raro você encontrar nos dias de hoje profeta que vive na montanha e que não se mistura e que não se contamina. Tem um monte de falcatrua revelando por dinheiro. Diz até o valor que está escondido na tua carteira, até o valor X do teu cheque está na tua carteira. Isso é Deus? Não é Deus. O nosso Deus não expõe ninguém. O nosso Deus não humilha ninguém, não envergonha ninguém. É isso que você tem que parar, pensar, raciocinar, estudar, ler a palavra de Deus. Não se iluda com os falsos profetas esparramados à torta e à direita, que fazem de vós o que? Comércio. E nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Para um pouco e pensa nesse dia. Nem todos que dizem Senhor vão entrar no reino do céu. E a maior maldição de todas nos últimos tempos que estamos vendo é o quê? Profetas do Pix, que revelam através do dinheiro. E quantos de vocês estão indo atrás de lorota e de mentira? Por quê? É só você aqui usar a palavra sagrada, a palavra de Deus. E Deus nos dá até exemplo no livro de Daniel. Daniel orava de manhã, à tarde e no fim da tarde, 3 vezes ao dia. E Deus já falava com ele. Hoje vocês andam atrás correndo de revelação. Olha o perigo disso. Eu vou te mostrar na Bíblia. Para a gente encerrar. Eu vou por dentro da palavra. Por dentro da palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abra aí. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu vou usar as duas Bíblias nessa tarde. Amém?
Nós vamos no livro de Timóteo. Nós vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou usar essa versão aqui, a Bíblia Sagrada diz assim: a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quem? De demônio. Aqui, na Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia Sagrada que você está vendo. Essa aqui é uma Bíblia Topson, uma Bíblia de estudo. Ela diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina o quê? De demônio. Últimos dias, doutrina falsa. Fala aqui do Espírito Santo, fala da apostasia, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 4, fala das heresias, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, fala dos demônios, Tiago 2, verso 19, e fala das fontes de tentação, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Amém? Tudo fonte de tentação. Magia, hipnotiza o povo, engano, enrola, e o povo está o quê? Desapercebido. O povo não procura conhecer a verdade. O povo não procura servir a Deus, mas procura ir atrás dos feiticeiros que existem por aí nos dias de hoje. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui, não estou para te acusar e nem apontar o dedo, mas para abrir os teus olhos para que tu veja e possa enxergar através da palavra de Deus. Amém? E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento. Compartilhe, comente, ative o sininho e inscreva-se no canal. Amém? E deixa ali o teu comentário de onde você está assistindo. Quero mandar um forte abraço a todos do tamanho do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos vocês nessa linda tarde, no nome de Jesus. Amém?